Beit Ahavá e Escola Hineni. Despertando a consciência espiritual, alinhando as almas ao propósito. Sejam conosco também. Estamos conectando vidas à árvore da vida. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual. Conectando vidas à árvore da vida. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno. Realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Ativação profética. Com Miqueias Castrese. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética, despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Vivo está. Adore Ele um pouco, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Enquanto o instrumento continua, fecha os teus olhos um momento. Que a presença de Yah, a presença da Ruach HaKodesh, a presença de Yeshua HaMashiach nesta mesa, neste momento, encontre a mim e encontre a você. Porque quando a sabedoria do alto encontra a gente, ela nos prospera, ela nos ativa e ela traz conhecimento e virtude sobre nós. Você que está em casa também, enquanto a sabedoria te encontrar e quando a sabedoria te encontrar, nada e absolutamente nenhum caminho permanecerá o mesmo. Aleluia. Porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, aplauda ao Senhor por isso.
Bendito sejas tu, ó Cordeiro de Deus. Aleluia. Avihai. O nosso Pai está vivo. Avihai, coloca aí na tela para mim, quem está na internet, aqui também no templo. Avihai é o nome da aula de hoje. Avihai é o nome do que eu quero dizer aqui. Avihai no hebraico significa meu Pai está vivo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Se há uma vida a ser vivida, há uma vida além dessa a ser vivida, querido, nós temos que olhar e descobrir que muito mais do que nós pensamos e continuamos a pensar, Ele está vivo para amanhã. Ele está vivo e nós temos que ver isso. Aumenta o meu retorno aí, fica melhor, porque daí eu grito menos aqui. Avihai, então, diga aí para alguém, Avihai. Um bom nome para colocar no seu filho, se nascer aí um menino aí. Avihai é o nome de homem. Avihai. O que é? Passa para dentro, Avihai. Ele está pensando, viu, Ingrid? É o seu marido que falou aqui, ele está pensando no próximo filho. Números 30, abre aí, querido. Números 30. Enquanto você abre aí, aqui na descrição do vídeo tem todas as formas de você enviar teu dízimo, oferta, está passando aí na tela também. E para você que está assistindo a escola agora, em nível público, nós vamos transmitir metade dessa aula em nível público. E aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para um nível de membresia aqui do canal do YouTube. Você que está pela plataforma da escola também já está acessado esse link pela plataforma. Este link privado é para aqueles que se inscrevem e se tornam membros do canal do YouTube, enviando aí uma tzedakah. Aí você tem a aula completa, tá bom? Acharam aí? Números capítulo 30. Até metade da aula eu vou de nível público e depois a gente vai para o nível privado. Oi? Isso, membresia número 2. Quando você acessar aqui, ó, seja membro, você vai ver lá, parceiro nível 1, é uma tzedakah, você tem acesso a algumas coisas antes, e nível 2 em diante, você tem acesso à escola e outros vídeos que vão subir. Vamos para lá? Olha só, então Moisés, Números 30. Moshe disse, o finalzinho do 29, né? Porque algumas bíblias vai estar diferente aí. Moshe disse ao povo de Israel tudo que Adonai lhe ordenara. Verso 1 ou verso 2, aí na Bíblia judaica completa, verso 2, na Bíblia João Ferreira de Almeida, verso 1. Então Moisés, falou aos líderes das tribos do povo de Israel. Querido, risca aí, grifa uma coisa para você aprender. Esta palavrinha, falou aos líderes. Liderança é o quê? Liderança é o quê? Numa casa, você que é líder, você é o quê nessa casa? Sacerdote, ok. Outra palavra, autoridade, outra palavra, responsabilidade. Vamos traduzir isso para um desenho que Paulo faz da igreja. Líder é o quê? Cabeça. Então preste atenção numa coisa, quando Moisés fala, Moisés não fala ao pé, Moisés não fala ao dedão, Moisés não fala à mão, Moisés fala aos líderes da tribo de Israel. Primeiro momento e primeira coisa que você tem que entender, esta palavra está dizendo e se relacionando a nível da nossa consciência. Ninguém de nós mudamos nada na nossa vida se a nossa consciência não for atingida primeiramente. Olha só, querido, Moisés falou aos líderes da tribo de Israel. Vamos traduzir uma coisa. Eu vou para a igreja depois que eu me libertar dos vícios. Não. Eu vou para a igreja depois de eu vencer meus pecados. Não. Eu vou para a igreja depois de me tornar ótimo, perfeito e santo. Também não. Porque Moisés está falando ao vício? Não. Moisés está falando ao pecado? Não. Moisés está falando à nossa consciência.
Você entende isso, por favor? Então tudo que sai aqui do altar, tudo que sai de um altar profético, tudo que sai do nível sobrenatural da voz de Moisés, e Moisés é o quê? Quem é Moisés? Está na mesa. Não, Moisés é profeta, mas aqui na mesa, Moisés está aqui na mesa. Quem está na mesa? Moisés é Torá. Moisés representa a lei, Moisés representa os 10 mandamentos. Lembra lá quando Moisés estava assim, ó, com a mão levantada? Significa o quê? Que quando as mãos de Moisés iam abaixando, ou seja, quando você deixa de cumprir os mandamentos, quando você deixa de cumprir os 10 mandamentos, a igreja perde. Por que a igreja está se perdendo em si? Porque deixou de se cumprir Torá. E Torá não é coisa de judeu, Torá é lei, Torá é mandamento, Torá é a primeira coisa que qualquer pessoa vai dizer assim: não, mas a Torá não é Antigo Testamento? A Torá não passou de moda? Ah, Salmo 23 também passou de moda então. Concorda? Não, mas a Torá passou de moda. Como passou de moda? Você não leu o Salmo 23, Salmo 91? Também é Antigo Testamento. Segunda divisão aí do cristianismo. Então preste atenção, querido, Torá é lei, e Torá, tudo que você lê Moisés, você tem que entender que ali no nível interpretativo, sobrenatural, Moisés está representando a Torá. Então olha só, a Torá está dizendo aos cabeças, a Torá está dizendo a nossa consciência. Preste atenção que eu quero chamar você para uma realidade. Se nós estamos, põe na tela, na internet, Avihai, eu vou começar a falar sobre isso e dar ênfase a essa palavra. Avihai é: meu pai está vivo. Nós estamos no mês de Av. Nós estamos, que dia que é hoje? No dia 5. Nós estamos no dia 5 de Av. E Av é o mês da paternidade. Av é o mês de se contrapor a uma realidade que sempre foi destrutiva para você. Há pessoas aqui dentro ainda que não conseguiram vencer o nível de libertação que se coloca diante de uma liderança. Lembra lá de Corá? Olha só, querido, Corá ou Coré estava reunido com todo mundo e de repente, nós falamos aí de Corá há umas semanas atrás, preste atenção nisso. De repente Moisés chega assim, ó, e bate na porta. Está todo mundo sentado, está todo mundo lá comungando com a consciência da esquerda, a consciência pecaminosa, e o nível de consciência de direita entra, o nível da voz de Moisés entra, bate na porta, e tem uma coisa, querido, uma coisa, preste atenção, ali na mesa está muita gente que estava tramando contra Moisés, e tinha ali naquele lugar os filhos de Corá. Agora, eu estou focando isso para você entender quem é que você ouve, que pai está vivo. Olha só, quando chegava Moisés, aonde quer que esteja, onde quer que as pessoas estivessem, as pessoas tinham que levantar, porque ele era o profeta, ele era o líder de Israel. Agora os filhos de Corá, ninguém levanta, porque estava todo mundo comungando e tramando contra Moisés. Os filhos de Corá faz o quê? O que você faria? Hein, querido? Eu estou te colocando de frente. O seu pai foi um carrasco para você, e você está projetando o seu pai em mim, você está projetando seu pai na bispa, você está projetando seu pai nos pastores, você está projetando seu pai que te feriu em todos os líderes. Sabe o que fez os filhos de Corá? Levantaram. Porque apesar de que Corá era o pai biológico deles, Moisés era a Torá. Moisés era a paternidade que estava gerando ele. E por causa disso, a descendência de Corá teve uma bênção ainda. Leia depois. Por causa de alguém reconhecer uma paternidade, alguém reconhecer ave, alguém reconhecer uma autoridade profética. Querido, eu gostaria que você aqui se colocasse diante de uma autoridade profética em respeito, em autoridade.
Porque se você não se coloca em respeito ao polícia militar, ao policial civil, ao guarda municipal, você pode ir preso. Diante de uma autoridade espiritual você não vai preso, mas você pode acarretar maldição sobre você, e ela pode ser assim, como ela pode vir sobre os seus filhos. Ela pode ser instantânea, papum, no outro dia, ou ela pode vir, você vai achar que não está tudo bem, mas não, querido. Olha só, eu não sei se está me assistindo, não vou dizer nomes, mas uma pessoa sonhou comigo hoje. Uma pessoa de longe, não é daqui da igreja não. Uma pessoa que tem vontade aí de começar uma vida livre da religião, mas está aprisionado dentro de um sistema religioso. E essa pessoa sonhou comigo hoje, e ela dizia que se você estiver me ouvindo, é para você, filho. Você sabe que eu te falei que eu ia falar ao vivo isso. Essa pessoa sonhou comigo que eu estava dirigindo um caminhão, e esse caminhão era a mudança dele, e eu levava a mudança dele. E ele dizia assim: para onde é que você vai me levar? E eu dizia: eu vou te levar para habitar numa casa. Todo pai gera destino. Todo pai, eu não vou continuar o sonho porque é particular. Aí algum dia pode estar aqui e denunciar isso, então não vou. Porque a gente conta o milagre, mas não conta o santo. Preste atenção numa coisa. Você precisa viver uma eterna mudança diária. Uma eterna mudança diária. Moisés falou aos líderes. Traduza isso. Moisés está falando à minha consciência. A minha consciência precisa mudar. Eu preciso entender o porquê que agora, se eu conheço Yeshua, por que eu vou chamá-lo de Jesus? Se eu conheço um nível, por que eu vou procurar outro nível? Se eu conheço uma fonte boa, por que eu vou continuar bebendo uma fonte amarga? Não é isso? Quem é que sonhou aí da água? Quem é que foi mesmo? Que foi tanta coisa. Quem é que foi? A Laís. Não foi, mas primeiro foi o Aleph, né? É que é tanta coisa que eu recebo, que às vezes é isso. Sonhou que a minha sala era um rio de água viva. Porque lá é o lugar onde a minha consciência é mudada e transformada todo dia. Para eu descer aqui e sentar para falar alguma coisa, primeiro eu subi lá para beber da água da fonte. Porque lá é meu altar pessoal aqui. E aqui é meu altar público, aonde nós ministramos. E aí você vê uma criança que não ia desenhar nada disso, nem sabia. Por isso que às vezes eu demoro para responder as mensagens de vocês, porque eu estou deixando o nível de consciência crescer na igreja. Amém, irmão? Você não é sacerdote promíscuo, você é sacerdote puro. Aí o nível vai crescendo e a criança sonha o quê? Que a água estava vazando até pelas ruas. Ou seja, a fonte de água. Quem é que quer beber de verdade? Quem é que quer se esbaldar? Querido, se você está no meio de um calor, de um deserto infernal, a primeira coisa, você não vai pensar duas vezes, você nem vai tirar a roupa, nem vai trocar de roupa, você vai cair com tudo na água. É isso que nós devemos ser a todos aqueles que estão ao nosso redor. Não é só eu para cá, só eu para quem está me assistindo. Todos nós devemos ser isso. Ao nosso redor deve estar transbordante de água pura. Transbordante. E aí teve uma outra pessoa aí, que eu não vou falar também, que sonhou aqui só os pastores sabem que isso aí é a nível pastoral. Olha para você ver quanta água está envolvida. Uma pessoa hoje mesmo me mandou um sonho que um carro de uma pessoa aí estava sem água. E o carro parava no meio do caminho. Olha o sonho dessa pessoa. Apóstolo, sonhei que fulano de tal, a família do fulano de tal estava precisando. Eu estava lá, eu estava na casa deles e eles tinham que me trazer e o culto estava rodando. E o culto estava começando e eles estavam me trazendo com o carro. E no meio do caminho o carro parava, meu telefone tocava, o pastor Vitor me chamando: o culto vai começar, cadê você, apóstolo? E eu dizia para ela: enquanto vocês não colocarem água no carro, eu não volto para lá. Sabe o que significa isso? Se eu tivesse me preocupando com o sistema, eu deixaria a pessoa sozinha. Se eu tivesse me preocupando com fazer o culto rodar, entenda o sonho.
Quando eu digo eu não vou ir para o culto sem que vocês primeiro coloquem água no carro, e o carro parava no meio do caminho, sabe o que significa? Tem muitos carros aqui. Carro representa a sua vida, seu fluxo de vida, a sua interferência no mundo. Tem muitos carros sem água, e o radiador vai pifar. E há água aqui, só que é uma guerra violenta para você beber água. Há uma guerra violenta. Então, querido, preste atenção. Eu não estou aqui preocupado em quanto você pode me dar de dinheiro. Eu não estou aqui preocupado em quanto você é um empresário bem sucedido ou mal sucedido. Eu não estou aqui preocupado o quanto você tem ou não. Eu estou preocupado que tipo de qualidade você vai beber, porque água boa eu sei que tem. O problema não é, será que tem água? Não, eu sei que tem água. Porque aqueles que estão mergulhados em Yeshua, flui de dentro dele um rio de água viva, João 7,37. Agora, como você bebe? Porque lá em Gideão olha para o céu e o Senhor disse: Gideão, ainda tem muita gente, tem 27 mil pessoas, aí tem muita gente. Tem muita gente, Gideão. E ele começa a observar o povo bebendo água, e os que bebem água igual cachorro, lambendo lá igual cachorro, não olha para o lado, esses são separados. Agora, aqueles que colocam a boca no rio e trazem a mão, colocam a mão no rio e trazem a boca, esses significam que estão atentos à realidade. Queridos, vocês estão atentos à realidade do que o mundo está ocorrendo? Porque tem muita gente que só quer badauê, badauê, badauê. Tem muita gente que só quer algo que está passado. E nós temos pão fresco todo dia nós temos pão fresco. Eu faço um desafio, você pegar uma mensagem minha do mesmo tema e ver se eu repito, porque não sou eu que prego, é o nível de consciência que se eleva todo dia. Ano que vem eu posso pregar essa mesma mensagem e vai ser diferente, porque o nível de consciência se eleva, e nós temos que transitar nesse nível de consciência. O carro não pode estar com o radiador em parafuso, o carro tem que ter água. O carro tem que ter água, você tem que beber água. É por isso que Moisés está falando aos líderes, a consciência. É por isso que tem gente, querido, que não entende o que o apóstolo fala. E eu confesso uma coisa para você, vou confessar aqui um pecado para vocês. Eu tenho muita dificuldade em falar 4 vezes a mesma coisa, porque na terceira eu já estou... Né, produção? Eu tenho pedido para Deus me dar paciência. Eu tenho pedido para Deus me dar estratégia de verdade, irmão, porque eu tenho dificuldade, porque eu falo uma, falo 2, falo 3, e começo a me irritar. Eu falo: como é que você não está entendendo? Como é que você não responde aquilo? Eu sei que cada um tem um tempo, e por isso tem o tempo para cada um viver, mas querido, nós estamos aqui vivendo uma realidade desenhada pelo céu, e nós não precisamos de muitos artifícios para ver a realidade do céu. E muitos de vocês não bebem água, muitos de vocês, olha aqui, vocês que estão me assistindo aí, seja lá qual o tempo, quando é que você enviou uma tzedaká para este ministério? Tem muita gente que recebe, tem muita gente que pega, tem pessoas aqui comentando, que só de bater o olho eu sei o nível de oferta de cada um aqui. Mas você que está me assistindo porventura, sei lá que tempo, quando é que você enviou uma tzedaká para esse ministério? Quando é que você enviou uma... Porque eu não sento aqui do nada, eu não sento aqui e olha, veio na cabeça. Não, a gente separa tempo, a gente separa momento. Vocês vão embora depois do culto, eu continuo aqui, raramente eu permaneço, eu saio junto com vocês. Sabe por quê, querido? Ou chego antes. Sabe por quê? Porque nós temos que acessar as fontes que jorram água sem parar. E muitos de nós, um dia eu fui e me tornei alguém provedor, um dia eu fui aquele que foi provido, e eu me tornei alguém que provê hoje. Você precisa entender isso. Até o final disso, até o final da aula de hoje, você vai entender o que eu estou falando. Agora, vai para o capítulo 31. O capítulo 30, Moisés está falando isso, vai falar de votos, vai falar de várias coisas. Olha o capítulo 31, ainda falando sobre Avihai, ainda falando: meu pai está vivo. Capítulo 31 de Números, olha só. Adonai disse a Moshe, olha aí, Adonai disse a Moisés: pelo bem, olha isso,
pelo bem do povo de Israel, vingue-se dos midianitas, depois disso você será unido ao povo. Deixa eu dizer uma coisa bem clara aqui, olha aqui para mim um pouquinho antes de eu continuar a pregar. Eu falei isso aí com alguns, queridos, eu não vejo a hora de voltar para o lugar da minha alma. Eu não vejo a hora de voltar para o braço do papai. Você tem medo de morrer? Eu não, irmão. Eu não estou falando aqui que eu quero me matar, não é nada disso. Eu estou falando que eu não vejo a hora, e Moisés está ouvindo de Deus. Moisés, esta é a última coisa que vai te acontecer. Vingue-se dos midianitas. Nós precisamos voltar lá atrás. Lembra de Corá, Datã, papapá? Nós entramos na porção da palavra que fala de Balaão e Balaque. Lembra qual foi a bruxaria que não deu certo? A palavra não deu certo, porque Israel está acima dos astros e os astros são controlados pela voz. Não pegou a maldição, colocou umas como tem adolescente aqui, eu vou pegar leve. Colocou ali umas bonitonas, né? Colocou umas midianitas, colocou umas mulatonas, umas negras bonitas, né? O corpo violão, enfeitiçou os machos, enfeitiçou os príncipes, lembra tudo isso? Enfeitiçou, aí vem Pinhas e crava a lança. Falei da lança, falei que a lança é um ato de justiça, falei tudo isso para vocês esse tempo. Agora preste atenção numa coisa que está ocorrendo. O Senhor, preste atenção para você aí, que, nós temos que pregar o amor, nós temos que pregar o amor. Sim, o amor de Deus, mas o amor de Deus aqui é vingue-se dos midianitas. Extirpa, acaba com tudo. Então assim, vamos traduzir de uma forma bem simples e clara. Por que você continua com o contatinho que não presta? Por que você continua assistindo que não presta? Por que você continua indo pelo caminho que não presta? Por que você continua se conversando com quem não presta? Mas eu tenho que ganhar os fracos, os caídos. Sim, você tem que ganhar os fracos e caídos, mas a vingança do Senhor é fatal. E dependendo como você se comporta, ou eu, ou qualquer pessoa, porque isso passa primeiro por mim, dependendo como você se comporta, essa vingança cai sobre você. Põe a primeira tela aí. Olha aí, vira essa televisão aí pro pessoal aqui, ó. Ok. Olha esse slide. Moisés a ordem revelada, é ordem estabelecida. Olha só, leia aqui. Primeira coisa que você precisa para governar, porque essa porção da palavra fala de governo. Eles estão dividindo terras. Depois você lê na sua casa, porque essa parte da palavra aqui é muito extensa. Eles estão dividindo terra. Como que eu posso governar? Estabeleça um padrão de resposta urgente. Olha aí, ó. Moisés, verso 3. Moisés disse ao povo: preparem homens para a guerra, eles devem ir e lutar contra Midian, com o objetivo de completar a vingança de Adonai sobre Midian. Vocês devem enviar 1000 homens de cada tribo. Por isso, dos milhares de Israel, 1000 homens armados de cada tribo. 12.000 no total foram reunidos para a guerra. Moshe enviou 1000 de cada tribo à guerra. Ele os enviou, e também a Pinhas. Olha isso, e também enviou Pinhas. Segura aí que eu vou falar de Pinhas já. Olha só para mim aqui. Deixa eu só abrir a minha imagem aqui. Preste atenção numa coisa. Por que 12? Moisés estava falando com quem, gente? Moisés estava falando com quem? Com líderes. Líderes é o quê? Cabeça. Quantas tribos tem? 12 tribos, de cada tribo 1000, ao total 12.000 pessoas. O que significa 12 nesta parte da palavra? Governo, também, mas uma outra palavrinha, o que significa? Significa 12.000, significa que Moisés falou a consciência das tribos, e as tribos agora vão agir. Vamos traduzir? Eu estou falando a consciência de vocês. Quem é que age? Vocês. Eu estou falando a consciência de cada alma que me ouve, seja aqui, seja na internet. Quem é que vai agir? Vocês.
Vocês precisam, eu vou me incluir nisso quando eu recebo uma palavra, nós precisamos agir para vencer e extirpar o mal. Você quer vingança, gente? Ah, não, eu sou do amor. Mas é Deus que mandou vingar. Deus mandou vingar. Por isso que você tem que ser achado íntegro, para que dentro de você se levante 12.000. Para que dentro do EDP se levante 12.000. Para que dentro da sua casa se levante 12.000. Quem é o aspecto de se levantar? O que é o aspecto 12.000? É o aspecto daquele que vai e faz. Há 2 ou 3 anos atrás, acho que 3 anos atrás, 2018, do sonho da casa, foi 2018, né? Acho que foi 2018, o pastor Vitor teve um sonho. Teve um sonho que nós estávamos em uma casa, numa casa varandada, no meio de uma floresta, e que eu ficava no sótão sentado, sótão é em cima, né? Ficava no segundo andar sentado numa mesa, cheio de estratégia. Preste atenção nisso, querido. Uma mesa cheia de estratégia, e ele ficava lá embaixo, junto com os obreiros, junto com outros pastores, e eu enviava sentença, comando para ele: faça isso, ataque por aqui, vá por aqui. E teve um determinado momento do sonho, não vou falar tudo, que eu dizia para ele: agora é a hora de se fingirem de morto. Meu irmão, crente sabe a hora de parar. Se você não sabe a hora de parar, é que você não está recebendo o comando correto. Se você não sabe a hora de ficar quietinho, você pode morrer. E eu dizia: vou apagar todas as luzes, vamos sair de cena. E eu apagava todas as luzes, ninguém morria. Se você obedecer à voz de um comando de Moshe, se você obedecer à voz que fala a sua consciência, a voz do Espírito, você vai saber a hora de ir, de não ir, de parar, de finalizar, de fazer isso, de ir por esse canto. Agora preste atenção, querido, quantos de nós estamos ouvindo na nossa consciência? Quantos de vocês tiveram a sua consciência alterada? Eu estou dizendo aqui aos homens primeiro, e depois às mulheres. Vocês já mudaram a casa de vocês? Apóstolo, eu não consigo, mas é óbvio, não é do dia para a noite que muda. Porém, você precisa prosseguir a mudar. Você precisa decidir: eu não sou mais religioso. Eu não mais dependo de um cultinho A, B ou C para mudar a minha vida. Eu não dependo, e quando eu falo não mudar a sua vida, eu não estou dizendo que você não precisa da congregação. Eu estou dizendo que você não precisa do sistema religioso para tal. Você não precisa: eu preciso passar pelo seminário. Meu irmão, tem quem me assiste na internet, tem um monte de vídeo de seminário aí. Tem vídeo do meu de libertação com 15.000 visualizações, 50.000 visualizações, até perdi a conta já. Se cada um desses desse R$1, se cada um desses desse $0,5, nós poderíamos fazer muito mais. Só que as pessoas estão preocupadas em receber, e elas não estão preocupadas em honrar aquilo que recebe. Só fazer a conta, irmão, a cada cadeira que tem no culto, não precisa nem, só as cadeiras que tem aqui disponível, fora de pandemia, soma R$10 por ela, soma cada culto, você vai ver quando a gente não consegue comprar um terreno em meses. Mas ninguém faz, porque estamos preocupados com aquilo que nós vamos comer amanhã. Eu já vi gente: apóstolo, eu não estou podendo comprar tal coisa, ora para mim. A gente ora, abençoa, mas daí no Facebook está cheio lá dos restaurantes caros, né? E não precisa nem ser restaurante caro, McDonald's, você vai lá, você não deixa menos de R$60. Sabe, querido, nós precisamos olhar isso aqui e entender o que está ocorrendo, mudar a nossa consciência para uma realidade que muda e transmuta a nossa vida. Porque senão você vai ficar com uma energia baixa, você vai ficar com uma energia que não vai produzir em lugar nenhum vai produzir. Agora, um detalhe muito objetivo. Eu vou até isso e depois eu vou cortar aqui na aula pública e eu vou para a privada. Olha só, continua lendo comigo, verso 6 do 31. Moshe enviou 1.000 de cada tribo à guerra, eles o enviou e também enviou a Pinhas, o filho de Eleazar, o Cohen, à guerra. Olha como Pinhas vai, com os utensílios sagrados
e as trombetas sobre o seu cuidado, para fazer soar o alarme. E agora? Por que isso? Põe a próxima imagem para mim, deixa eu ver aqui. Não precisa não. Pode voltar. Pinhas recebeu o pacto do que mesmo? Pacto de Shalom. E ele foi, além de receber o pacto de Shalom, ele recebeu uma autoridade espiritual. Qual é a guerra? Vingue-se contra os midianitas. Põe a imagem, não a próxima, a terceira. Moisés, isso aí, essa aí. Já vou falar delas aí. Preste atenção, Pinhas recebeu, olha aqui está minha kippá. Como o sacerdote ia para a guerra, como o sacerdote fazia os seus rituais, ele tinha uma mitra, vamos chamar assim, ele tinha um chapéu. E neste chapéu, para você entender, nessa mitra, estava escrito o que lá? Santidade Adonai. Preste atenção para você entender o desenho, olha na tela ali. Moisés representa um nível sobrenatural de revelação. Moisés não foi para a guerra, lembra da guerra contra os amalequitas? Moisés ficou na montanha. Quem ficou do lado dele? Uri e Arão. E quem estava lá embaixo? Quem estava lá embaixo? Josué. Você está entendendo o sonho do pastor Vitor? Agora? Preste atenção, querido. Nenhum profeta vai à guerra se não tiver Josué. Porque aquele que fala sobre a natureza aqui de cima precisa ter a ação física, que é Josué aqui embaixo. Olha aí, se Josué é o mundo físico, é a manifestação, vamos traduzir um pouco mais? Ovelha não discipula ovelha, ovelha não pastoreia ovelha, ovelha gera outra ovelha. Quem discipula, quem pastoreia, quem é a última voz é pastor. Então quando você fica com mimimi, o que você acha que você deixa de achar? Eu não gostei da bispa, ela falou rude comigo. Eu não gostei do pastor, ele falou rude comigo. Isto é fermento do Satanás. E isso não faz ninguém ganhar a terra. A sua mão vai estar abaixando, olha aqui. Agora, olha lá, o que é Pinhas? Pinhas recebe, quem é Pinhas nisso? Pinhas recebe pacto do Shalom e a natureza não, a geração dele agora é sacerdotal, irmão. Ele recebe lá, olha aqui, ó, ele recebe lá o chapéuzinho, vou falar assim de forma simples, de líder espiritual. Aonde está o chapéu, irmão? Na cabeça, na coroa. De novo falando do que? Falando do que, querido? Falando de pensamento, de alma, de emoção, de pensamento, de atitude. Como é que você vence a guerra? Você não vence a guerra só com Josué. Pinhas está lá com os utensílios sagrados. Josué não faz barulho, Josué vai para a guerra. Quem é que faz barulho? Quem é que dá o start? Vai! É Pinhas. Quem é que dá o start? Quem é que grita? Agora é a hora. Quem é que santifica? Desenha aqui, simples, você tem que ler e entrar na história, entender o negócio, como está, vai para a guerra. Você acha que todo mundo saiu com a espada, dando uma espadada? Não, querido. Quem é que estava? Lembra, quem é que amaldiçoou Israel? Quem é que estava com os midianitas? Em cima do jumento, da mula. Balaão está lá. Balaão é sacerdote do mal, Balaão é sacerdote da esquerda. Se você vai para uma guerra sem a sua consciência espiritual representada por Pinhas, você não vencerá nada. Os sábios dizem que Pinhas fez isso aqui, ó, levantou o que estava escrito, santidade ao Senhor, santidade a Adonai, e nisso Balaão perde a guerra. Vamos traduzir um pouquinho aqui, para a gente ir para o privado, para a aula privada. Você está santo? Seu pensamento é santo?
Olha, eu não estou falando beato, gente, porque quando nós ouvimos isso, nós achamos assim, ó, não, eu estou cheio de pecado. Eu também, gente. Às vezes eu quero pegar um pela orelha. Eu estou dizendo, você santifica. Eu vou para a aula privada aí, vamos fechar a aula pública. Você que está aí, está aqui do lado, como ofertar, põe aí a produção rapidinho. Está aí como ofertar, dizimar, vai subir um VT para a gente encerrar aqui. 15 segundos, aqui embaixo tem um link para ir para a aula particular, para a aula privada, tá bom? Vai lá, tchau. Ativação profética, com Miqueias Castrese, Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética, despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Beit Ahavá e Escola Hineni. Despertando a consciência espiritual, alinhando as almas ao propósito. Seja um conosco também. Estamos conectando vidas à árvore da vida. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual, conectando vidas à árvore da vida.